Imagine um país onde faltam jovens para trabalhar, mas sobram idosos para sustentar, onde escolas fecham salas por falta de alunos, enquanto hospitais e asilos lotam, onde o problema deixa de ser desemprego e passa a ser simplesmente não haver gente suficiente. Esse país não é o Japão, não é a Coreia do Sul. É o Brasil. Nos últimos anos, o Brasil entrou silenciosamente em uma transformação profunda. Não foi uma crise econômica clássica, nem um colapso político. Foi algo mais lento, mais discreto e talvez mais perigoso. A população começou a envelhecer rápido demais e a ter filhos de menos. Em um vídeo anterior aqui do canal, falamos sobre a geração que desistiu de ter filhos no Brasil. Mas agora, a pergunta é outra, muito mais incômoda. O que acontece com um país quando quase ninguém mais quer ou consegue ter filhos? A resposta não está apenas no futuro distante. Ela começa a aparecer agora. Na aposentadoria que fica cada vez mais difícil de pagar, no mercado de trabalho que começa a faltar gente, no crescimento econômico que desacelera mesmo quando tudo parece normal. Pela primeira vez na nossa história, estamos envelhecendo antes de enriquecer. E isso muda tudo. Muda essa economia, a previdência, o mercado de trabalho e até o papel do Estado. E no fim das contas, muda a vida de cada brasileiro, inclusive a sua. Países como Japão e Coreia do Sul já estão vivendo esse cenário extremo. Alguns tentaram reverter, outros apenas se adaptaram. Nenhum escapou ileso. E o Brasil agora caminha pelo mesmo trilho, só que com menos dinheiro, menos planejamento e menos tempo para errar. A pergunta é simples, mas brutal. Estamos preparados para um Brasil velho antes de ser rico? Durante décadas, o crescimento econômico brasileiro teve um aliado silencioso, a demografia. Não crescíamos apenas porque produzíamos melhor, mas porque havia cada vez mais gente trabalhando. Esse período ficou conhecido como bônus demográfico, quando a maioria da população estava em idade ativa e havia relativamente poucos dependentes. Isso significava mais produção, mais consumo e mais arrecadação. O problema é que esse motor desligou. Por muito tempo o Brasil cresceu, apesar da baixa produtividade. O aumento da força de trabalho mascarou ineficiências históricas e falta de inovação. Esse empurrão acabou por volta de 2018. Desde então, o número de pessoas em idade produtiva parou de crescer e nos próximos anos começará a cair. Quando a força de trabalho para de crescer, a economia sente. Menos trabalhadores significam menos produção potencial, menos renda circulando e menos consumo. O PIB pode até crescer, mas em ritmo cada vez mais fraco, a menos que cada trabalhador produza muito mais do que antes. É aqui que a demografia começa a apertar o bolso. Hoje, o Brasil registra cerca de 2,6 milhões de nascimentos por ano, número que vem caindo continuamente. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida já ultrapassa os 75 anos. O resultado é uma população que envelhece rápido, sem reposição suficiente de jovens. Em alguns estados, esse futuro já começou. O Rio Grande do Sul deve perder população ainda nesta década. São Paulo vem logo depois. Isso não é apenas estatística, é o fim do crescimento fácil. Com menos jovens formando famílias, o padrão de consumo muda. Setores ligados à juventude perdem dinamismo, enquanto cresce a demanda por saúde, medicamentos e cuidados com idosos. O Japão vive isso de forma extrema. Lá, há anos se vende mais fralda geriátrica do que fralda para bebês. É o retrato de uma economia que envelheceu rápido demais. Consumo cauteloso, investimento fraco e crescimento travado. Sociedades envelhecidas poupam mais e arriscam menos. O resultado é uma economia menos dinâmica. No Brasil, os sinais já aparecem: crescimento médio modesto e dependência quase total de ganhos de produtividade. Em outras palavras, vamos precisar fazer mais com menos gente. Esse é um desafio enorme para um país que nunca conseguiu sustentar produtividade elevada. A demografia não condena um país, mas retira atalhos e impõe escolhas difíceis. E quando esse envelhecimento começa a pressionar as contas públicas, o problema deixa de ser apenas econômico. Quando um país envelhece, a economia desacelera. Mas quando envelhece rápido demais, as contas públicas entram em colapso. A pergunta central é simples: quem paga a conta quando há menos trabalhadores e mais aposentados? No Brasil, essa conta já começou a chegar. Hoje, o país gasta cerca de 12% do PIB com previdência.
nível semelhante ao de países ricos e muito mais envelhecidos. Em outras palavras, o Brasil já gasta como um país velho, sem ainda ser um país rico. Isso acontece porque o sistema previdenciário foi desenhado para um Brasil jovem, com muitos contribuintes e poucos beneficiários. Essa realidade não existe mais. Em 2010, havia cerca de 6 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em pouco mais de uma década, essa relação caiu para pouco mais de 4. Nas próximas décadas, pode chegar a apenas 2. Isso significa que, se nada mudar, cada trabalhador precisará sustentar uma parcela cada vez maior da população. Ou os impostos sobem, ou os benefícios caem. Não existe terceira opção. Mesmo após a reforma de 2019, novas mudanças serão inevitáveis, não por ideologia, mas por matemática. As pessoas vivem mais. O problema é que o número de contribuintes diminui e a pressão não para na Previdência. O envelhecimento empurra automaticamente os gastos com saúde. Doenças crônicas e cuidados contínuos tornam-se mais comuns. Milhões de idosos dependem do SUS, que já opera no limite. Ao mesmo tempo, menos crianças significam menos alunos. Isso não gera economia automática. Grande parte dos gastos educacionais é fixa e o resultado tende a ser mais gasto por aluno, não menos gasto total. O orçamento fica engessado, mais recursos para despesas obrigatórias, menos espaço para investimento, inovação e crescimento. Surge uma tensão inevitável. Os jovens, menos numerosos, trabalham mais e contribuem mais, sabendo que provavelmente receberão menos no futuro. Os idosos mais numerosos dependem de um sistema cada vez mais pressionado. Não é um conflito moral, é um conflito matemático. Se nada for ajustado, o Estado perde a capacidade de planejar e passa apenas a reagir. E quando esse desequilíbrio chega ao mercado de trabalho, o desafio se torna ainda mais visível. Durante muito tempo, o maior medo do brasileiro foi o desemprego. No futuro próximo, o problema pode ser exatamente o oposto. O Brasil caminha para um cenário em que faltará gente para trabalhar. Com menos jovens entrando no mercado e mais pessoas envelhecendo, a escassez de mão de obra surge setor por setor. Na saúde, a contradição é clara. A população envelhece e precisa de mais cuidados, mas faltam profissionais. É um setor difícil de automatizar, justamente quando há menos jovens disponíveis. Na construção civil e na agricultura, trabalhos fisicamente exigentes passam a ter menos interessados. Custos sobem, prazos estouram e serviços ficam mais caros. Mesmo áreas de alta qualificação sentem o impacto. Tecnologia, engenharia e setores estratégicos disputam um número cada vez menor de jovens qualificados. No Japão, esse futuro já chegou. Empresas recorrem a 2 soluções: trabalhar mais tempo e automatizar tudo o que for possível. Hoje, mais da metade dos japoneses entre 65 e 69 anos ainda trabalha, não muitas vezes por necessidade, não por escolha. O Brasil começa a seguir o mesmo caminho. Trabalhar até mais tarde tende a virar regra. Isso exigirá adaptação, requalificação e combate ao preconceito etário. A automação ajuda, mas não resolve tudo. Nem tudo pode virar código. O cuidado com pessoas continuará dependendo de gente. Crianças, idosos e doentes precisam de presença humana, e esse será justamente o setor que mais crescerá. A imigração aparece como alternativa, mas não é solução mágica. Ela exige integração, planejamento e aceitação social. No fim das contas, o mercado de trabalho brasileiro precisará se reinventar. Menos gente disponível, mais necessidade de eficiência. Cada trabalhador contará. O Brasil não está entrando em colapso, mas está entrando em uma fase completamente diferente da sua história. Durante muito tempo, crescemos porque havia gente. Esse ciclo acabou. O país envelhece rápido antes de resolver seus problemas estruturais. A economia sente, o Estado sente, o mercado de trabalho sente e, aos poucos, cada cidadão sente também. A crise de natalidade não é moral nem geracional. É o resultado de escolhas individuais feitas dentro de um contexto que mudou profundamente. E a matemática não negocia. Menos jovens significam menos trabalhadores. Menos trabalhadores significam menos crescimento. Mais idosos significam mais pressão sobre quem ficou. Isso não torna o futuro inevitavelmente ruim, mas torna o futuro exigente. Países como Japão e Coreia do Sul mostram que não existe solução simples. O Brasil ainda tem algo precioso: tempo. Tempo para planejar,
ajustar políticas e investir em produtividade. Porque a pergunta não é se o Brasil vai envelhecer, isso já está acontecendo. A pergunta real é outra: que tipo de país nós seremos quando a maioria for idosa e a minoria tiver que sustentar tudo? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para esse conteúdo chegar a mais pessoas e comenta aqui embaixo. Como você imagina o Brasil daqui a 30 anos? Forte abraço e Deus te abençoe.